Hello, babies! Quem quer geografia aí? Não diga não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Ame geografia, é massa demais você conhecer lugares. Já imaginou? Você viaja só olhando essas coisas maravilhosas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de dois temas bem interessantes e que, por coincidência ou não, estão mais atuais do que a gente pode imaginar. A gente vai falar o Brasil e uma nova realidade e as grandes cidades brasileiras, tá? Um pouquinho só, básico, prático, rápido, você vai ver. Olha só, eu fiz só 2 slides, praticamente, tá? Eu acredito que é só em 2 aí. Um sobre o Brasil e uma nova realidade e o outro sobre outro tema. Olha que interessante esse tema e você há de concordar comigo. Com as diversas atividades no setor econômico, né, da economia realizada no Brasil, e isso eu falei no vídeo anterior sobre as atividades econômicas do Brasil e o setor que abrange a economia é muito forte, tá? E é o seguinte, lá nas diversas atividades no setor da economia realizada no Brasil, lá eles esperam crescimento econômico. No entanto, a gente observa que também a diminuição do emprego formal, caiu bastante. E o que podemos atribuir essa queda? Por mais que você possa não querer acreditar, tem culpa com a tecnologia. Infelizmente, gente, eu vou já explicar o porquê. O baixo, né, crescimento, a diminuição brusca do emprego formal. O que é emprego formal? Bom, essa foto aí, ela é, cadê que estava aqui? Pronto. Tá velha, mas está valendo. A carteira de Ministério de Trabalho. Nessa carteira que está aí, até a foto do povo lá segurando, pronto. A carteira de Ministério de Trabalho, ela é o registro que a empresa faz com o seu funcionário, no contrato que ela tem com ele pelo serviço prestado. Certo? Eu vou prestar o serviço, por exemplo, eu sou professora de uma escola particular pela manhã. Show de bola. Então aqui a escola ela vai assinar a minha carteira como responsável pelo meu emprego. Tá? Aqui dentro dessa carteira. Beleza? E vários outros empregos que a Tia Lili já teve. Ou bote muito nisso. Pronto. Então, essa carteira de Ministério do Trabalho, ela é essa fotozinha aí também que eu coloquei aí no vídeo só para poder você entender o contexto. Quando a pessoa está empregada numa empresa com tudo ok, recebendo seu salário, férias, 13º e todos os seus direitos, que já são merreca, pouco mesmo, pois é. Aí é chamado de emprego formal, tá? Beleza? Show de bola? Vou guardar a minha azulzinha. Pronto. E essa diminuição desse emprego formal, tá? Se atribui às inovações tecnológicas que surgem a cada dia e a cada dia está mais tecnológico. Por quê? Vou explicar. Porque eu chego numa fábrica de refrigerante. Aí o líquido entra lá na garrafinha, aperta a garrafinha e tudo mais. Essas fábricas e inúmeras outras, não necessariamente só as de refrigerante, elas vão se modernizando. E essas máquinas, onde 2, 10, 15 pessoas trabalhavam para fazer aquele serviço, muitas vezes são substituídas por uma única máquina que faz o serviço de 5, 10, 15, até 20 pessoas ou mais. Por incrível que pareça, é verdade. Então, essa modernização, essa revolução tecnológica faz que com muitos brasileiros, certo? E a gente vai falar no Brasil porque é o nosso interesse no Brasil, mas isso acontece no mundo todo, tá, gente? Diga-se de passagem. Faz com que as empresas diminuam o seu quadro de funcionários. Antes ela tinha 50 pessoas, agora ela só precisa de 30. Antes ela tinha 1.000, agora ela só precisa de 700 pessoas. E assim, essas pessoas que vão perdendo o emprego, elas vão entrando na informalidade, ou seja,
elas não têm mais a sua segurança em seus salários. Não tem mais, elas perderam o emprego. E o outro lado da crise é gigantesca, mas ela não é só o desemprego. Gera uma crise política, crise econômica, que eu acabei de falar, e uma crise social. Já se abateu no Brasil, há tempos atrás. E eu não estou falando da pandemia que estamos vivendo do novo coronavírus, tá? Foi muito antes. Com o avanço tecnológico, a economia do país está se afundando cada vez mais. Xilili, é culpa da tecnologia? É claro que a gente atribui à tecnologia, mas tem outras culpas de outras coisas também que levam em jogo. E o impacto na vida dos brasileiros foi grande, tanto que gerou empregos informais, como, por exemplo, o vendedor de picolé na praia. Ele não tem carteira assinada, não tem seguro-desemprego. Se ele adoecer e se ele não puder trabalhar, ele não vai poder comer. O vendedor ambulante, a dona da carrocinha de cachorro-quente, tá? E eu coloquei aí uma foto de uma pessoa triste numa escadaria, provavelmente acabou de perder o emprego, de ser demitido. E é muito duro para um pai de família. E ele precisa alimentar a sua família, pagar as suas contas, pagar aluguel, sustentar aquele padrão de vida. E muitas vezes, nessa pressão, surgem empreendedores, surgem ideias incríveis e a pessoa de um desempregado passa a ser um dono de um negócio. Então não veja as coisas só pelo lado triste. Há um lado positivo, não que a gente vá obrigar a ter essas crises para poder obrigar as pessoas a serem empreendedoras. Não, tem outras maneiras mais tranquilas de se fazer isso. Mas é para que você entenda o contexto realmente da realidade das crises que o Brasil está vivendo. Não só hoje, repito, essa crise já vem de muitos anos atrás. E nisso tem a questão do crescimento das grandes metrópoles, as grandes cidades. E elas crescem de uma forma desordenada. E eu coloquei aqui um pequeno texto, olha só. O crescimento de muitas cidades brasileiras aconteceu de uma forma muito rápida, instantânea, tá? Lembra que eu já comentei isso em vídeos anteriores, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, mas a escassez de recursos naturais no campo, muitas vezes a falta de chuva, a estiagem, né, faz com que o agricultor migre para o campo. A gente falou isso na questão de migração, né? Da questão dos imigrantes e dos migrantes. Então faz com que as cidades tenham inchaço, né, que a gente chama de inchaço. E observa-se que desde 1950, com a vinda da industrialização para os grandes centros, para as grandes capitais, como o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né, Fortaleza, Florianópolis, e muitas cidades como Manaus, que ganhou várias indústrias, enfim, no Brasil inteiro existem grandes cidades com grandes centros industriais. E esses centros industriais, no início, precisavam de muitas pessoas, certo? Muitas mesmo. E acabaram o quê? Que surgiu o quê? Os problemas, tá? Então, com a questão da industrialização, a gente vê a questão do espaço urbano e se vê uma população com boas condições de vida cercada por população pobre, que é a questão dos grandes e luxuosos prédios cercado de favelas. É a cara das cidades de hoje, tá? E a gente não pode fazer o quê? Não tem espaço para todo mundo. Então, eles se agrupam e criam as grandes favelas, certo? E isso faz com que uma das regiões mais desenvolvidas do país, que é o Sudeste, concentre, não só elas, tá, gente? Eu peguei ela por exemplo. Não é só ela. Isso já está no Brasil inteiro, praticamente. Só que é claro que as grandes metrópoles, como Rio, São Paulo, Minas, né,
elas vão sofrer mais do que as outras, certo? E eu coloquei aqui coisas para a gente poder analisar nessa nossa conversa. Na verdade, um monólogo, né? Que só eu falo. Por exemplo, trânsito. Gente, os engarrafamentos são caóticos e isso traz um prejuízo econômico, financeiro para as pessoas e empresas que vocês não têm noção, tá? E esse trânsito excessivo, esses engarrafamentos causam outros problemas. Coloquei até aí a foto de um engarrafamento na cidade de São Paulo. Qual é, Tia Lili, esse outro problema? Atrasos, congestionamentos, ônibus superlotados, piora a condição do transporte público nas grandes cidades, demora a chegar no trabalho, as pessoas têm que sair 2, às vezes 3 horas antes de entrar no trabalho de casa porque não dá tempo de chegar. E vai trazendo outros problemas. Poluição sonora, muita buzinaço, sai do meio, tô atrasado e tal, acidentes, enfim. É um caos, uma loucura. Eu coloquei aí poluição visual. Não é que eu seja contra a favela, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas acontece. Sujeira é uma poluição visual. Pichações é uma poluição visual. Violência traz problemas para as grandes cidades, porque elas estão lotadas e não comporta para todo mundo. Surgimento de favelas, surgimento de pessoas desempregadas porque não tem emprego para todo mundo. As máquinas tomaram o lugar, mas não é só elas a culpa, tá? Tem a questão da migração, do êxodo rural. Já expliquei sobre isso. Coloquei aí a questão do lixo, contaminação do ar, poluição sonora e visual, ó, sonora e visual. E a poluição do ar, tá aí uma cidade que você acha que isso aí é uma foto ruim. É não, o ar tá ruim, tá tão ruim que parece assim que é assim uma névoazinha, né? Você vê que assim tem uma sombrazinha, isso aí é poluição do ar. E contamina até as águas do lugar, porque contamina o solo, o lixo, do solo vai para os lençóis freáticos, água de má qualidade. Então, tudo isso as grandes cidades estão sofrendo. Desemprego, má qualidade dos transportes públicos e até os particulares sofrem. Educação de qualidade ruim ou péssima qualidade. Moradia, péssimas condições de moradia, não tem água encanada, não tem esgoto. Então, a gente chama isso de saneamento básico. Então, escuta só o que a Tia Lili está dizendo, tá? As grandes cidades também se concentram os grandes problemas. Tia Lili, para resolver tudo isso, o que era necessário? A gente chama isso de falta de políticas públicas. Existe um setor na política que é chamado de políticas públicas que ele cuida da resolução desse tipo de problema, tá? E, infelizmente, nas grandes e pequenas cidades do Brasil, não temos. Não estou colocando culpa em ninguém, mas a falta de políticas públicas não é de hoje, é desde a descoberta do Brasil. Então, o negócio é de centenas de anos aí. Não vai se resolver da noite pro dia, mas também uma hora tem que começar, né? E acabou. Bons estudos, estudem bastante, sejam curiosos, mas pro lado do bem. E até a próxima.